a gente não gosta, mas que vai acontecer em todo avivamento, e aconteceu nos tempos de João Batista. Confissão pública de pecado. Esse negócio é sério. Já pensou que coisa tremenda? Olha só, Mateus 3, verso 6 diz assim: confessando os seus pecados, eram batizados por ele no Rio Jordão. Por isso, aquelas pessoas que se convertiam, confessavam os seus pecados e se colocavam diante do Senhor como pecadores, buscando o perdão e a salvação. Gente, que coisa esquisita. Só por Deus isso acontece. Já pensou se eu colocasse um microfone aqui agora na frente e dissesse assim: gente, hoje é dia de confissão de pecados. Todos quantos hoje convertidos, arrependidos, tocados pelo Espírito, quiserem dar passos concretos de vida e fé, venham aqui no microfone e comecem a falar publicamente os seus pecados. E aí você tinha que levantar e vir aqui na frente e dizer: gente, eu sou um pecador. Até aí tudo bem. Aí o povo dizia: e aí? Gente, que coisa tremenda. E de repente o sentimento de que pecado é pecado começava a permear todo o ambiente. Era isso que acontecia nos dias de João Batista. Mas foi isso que aconteceu nos grandes avivamentos da história. Nos relatos da vida de Finney, uma das marcas do avivamento de Finney era que as pessoas começavam a confessar os seus pecados e a chorar os seus pecados. Há um relato na história da vida de Finney que ele foi pregar numa fábrica. E quando ele chegou naquele lugar para pregar naquela fábrica, ele não pregou, ele começou a orar pelas pessoas, só orar. E Deus começou a derramar o seu Espírito naquele lugar. E as pessoas começaram a chorar e a confessar os seus pecados e a pedir o perdão de Deus. No primeiro avivamento americano, um dos sermões mais famosos, que deu o start desse avivamento, enquanto o pregador lia o sermão, porque ele usava, ele tinha muita dificuldade e a luz era difícil, ele lia com o papel grudado nos seus olhos, o seu sermão. Não sei se você já ouviu um sermão lido, é ruim a beça. Não, vamos falar a verdade, Eu fico pensando, só Deus para fazer um negócio desse. Enquanto ele está lendo, as pessoas começam a abraçar as colunas do lugar e chorar os seus pecados e a gritar, confessando os seus pecados. Eu só vi isso uma vez na minha vida. A gente estava celebrando a ceia do Senhor numa igreja que eu pastoreava em São Paulo. E naquele momento da ceia aconteceu algo que eu não sei explicar. O Espírito Santo tocou o coração de um diácono que pediu a palavra e começou a confessar os seus pecados. E depois algumas pessoas se levantavam e pediam a palavra e começaram a confessar os seus pecados. E houve um tremendo quebrantamento, choro e lágrimas. Não tem jeito de Deus fazer uma obra
de avivamento e transformação na nossa vida sem conversão. E sem que a gente entenda pecado como pecado. E sem que o quebrantamento de Deus esteja no nosso coração. Terceira coisa que acontecia na pregação desse homem era uma nova liturgia. E ele dizia: tá bom, então vocês se converteram, confessaram os seus pecados, então agora eu quero que vocês sejam batizados. Bom, para nós é muito fácil hoje entender o batismo dentro do contexto cristão. A gente todo mês tem batismos aqui, né? Às vezes na sexta, no sábado, no domingo, das 9 às 11, às 19 horas. Mas naquele tempo, o batismo não era alguma coisa tão normal. Sabe por quê? Porque o batismo, ele era praticado entre os judeus apenas para aqueles gentios, pagãos, que se convertiam ao judaísmo. Então, antes da circuncisão, eles se confessavam imundos. Está entendendo? Imundos. E eles então tomavam aquele banho cerimonial, mergulhavam naquela água, para a primeira purificação antes da circuncisão. E de repente ele está dizendo: olha, apesar de vocês terem nascidos como judeus, Deus está olhando dos céus e está vendo os seus pecados, esses que vocês confessam e sabem que existem, como imundos. E vocês precisam ser lavados, purificados. E é interessante que João Batista coloca esse batismo como um símbolo do que Jesus faria. Porque quando Jesus aparece na pregação de João Batista, ele diz: esse é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. E depois, quando eles imaginam que ele é o Cristo, ele vai dizer: não, eu só batizei com água, mas vem alguém que além de batizar com água, vai derramar o seu Espírito sobre vocês, e vai batizar com o Espírito Santo. E aí as pessoas eram batizadas. E alguns diziam assim: nossa, nós somos filhos de Abraão, como é que nós vamos ser batizados? E dizer que somos parecidos com os pagãos imundos. E lá dentro do coração deles diz assim: Senhor, se o Senhor não nos lavar, nós estamos sujos. Não importa se a gente nasceu de descendência de Abraão. É tremendo isso. Por fim, tinha uma quarta coisa que ele pedia: que a vida de vocês demonstre os frutos desse arrependimento. João Batista não veio para instituir uma nova liturgia, ainda que o batismo fosse uma nova liturgia. Ele veio para falar de nova vida. E aí as pessoas começam a perguntar: tá bom, mas como é que é esse negócio aí? Como é que a gente vai viver? Como é que a gente vai viver essa nova vida? De que maneira prática? E eu acredito que as perguntas eram mais do que estas que a gente tem aqui na Bíblia. Eu creio que Lucas resumiu o sermão, porque foram dias e horas de mensagens, de gente perguntando. Eu acho que deveria ter centenas delas. E então ele colocou algumas que eram as centrais. Ele diz assim: olha,
que na vida de todo mundo comece a existir algo que não é comum neste mundo: liberalidade. João respondia: quem tem 2 túnicas, dê uma a quem não tem nenhuma. E quem tem comida, faça o mesmo. E é interessante que ele não fala, quem é rico, quem tem 10. Ele está dizendo, reparte o que você tem. E o que ele está querendo dizer é que, se a graça de Deus está na tua vida, e se a fé faz parte do teu coração, então semear amor e bênção com o que você tem na vida, com o que você já tem, é parte do seu DNA, do seu jeito de viver. Bondade não tem nada a ver com recursos, tem a ver com atitude de coração. Não é verdade? Eu nunca vou esquecer a história que me contaram os irmãos que foram levar uma cesta básica para uma irmã que já faleceu da nossa igreja. E quando chegou a cesta básica, ela começou a separar na mesa as coisas. Esse leite vai para Dona Maria, ela tem 2 crianças pequenas. Isso aqui é muito para mim, eu vou dividir com a dona e uma outra vizinha. E tinha uma lata de pêssego em calda. E na casa tinha não sei quantas pessoas. E ela disse, vocês não vão embora sem comer esse pêssego junto comigo. E a lata não dava para todo mundo. E ela começou a partir o pêssego em vários pedacinhos e foi dividindo com todo mundo. Meus irmãos, foi tão impressionante, mas foi tão impressionante, que os irmãos tinham mais 4 cestas básicas para doarem naquele dia, e estavam no carro. E quando eles chegaram no carro, eu disse, não, essas 4 têm que ficar aqui, que ela vai fazer melhor uso do que a gente. Bondade é fruto do coração, é isso que João está falando. Liberalidade não tem nada a ver com grana, tem a ver com o coração, ser bênção, porque eu sou filho do rei, porque o rei e o seu reino dominam a minha vida. E ele continua, olha, não adianta só liberalidade, e ele diz, tem que ter integridade. E chegam lá os cobradores de impostos, e ele diz assim, alguns publicanos também vieram para serem batizados, e eles perguntaram, mestre, o que devemos fazer? E ele respondeu, não cobrem nada além do que lhes foi estipulado. Uau, isso aqui era muito complicado. Por quê? Porque aquilo que João Batista estava pedindo era muito, muito sério. Por que ser cobrador de impostos naquele tempo era tão importante, era um cargo tão cobiçado? Porque os romanos, eles tinham uma tática. Eles vendiam o cargo num leilão. Quanto você acha que consegue arrecadar nessa região? Quanto você garante que vai arrecadar? Eu garanto tanto. Então, fazia o leilão. Então, esse ano você vai ser o cobrador de impostos dessa região. E ele dava o direito que você cobrasse o que você quisesse. O que você quisesse. De tal maneira que você garantisse o que o governo queria e o restante era seu. E olha só o que João está falando. Não cobre além do que foi estipulado.
Mas aí eu vou viver como? Você está entendendo? Era uma integridade além da conta. Talvez ele tivesse que colocar uma plaquinha ali dizendo: olha, devemos aos romanos tanto. Isso aqui é o meu salário. E isso aqui é o que a nossa região vai pagar. E nós vamos ter que dividir isso de acordo com as potencialidades de cada um. Tinha que ter uma transparência absurda. E aí ele está dizendo: olha, se você quer seguir o governo do rei, tem que ter uma transparência absurda de integridade. Aí ele vai e chegam os romanos, os soldados romanos. E ele fala para eles 3 coisas tremendas. Ele diz assim: primeiro, você é romano. Texto, verso 14, então alguns soldados lhe perguntaram: e nós, o que devemos fazer? E ele respondeu: não pratiquem extorsão, nem acusem ninguém falsamente, contentem-se com o seu salário. E aí então ele coloca 3 coisas para os soldados romanos. Primeiro, soldado, você tem que ser humilde, apesar de ter poder. Porque toda vez que você não é humilde, você usa o poder para o seu benefício próprio. E o que ele estava dizendo é: se você tem poder, é porque Deus o colocou como servo para exercer o poder dele nessa terra. Segunda coisa, um compromisso radical com a verdade. Não acusem alguém falsamente. Olha, não tem, é verdade, acabou. No governo de Deus, no seu reino, a verdade é a manifestação do Deus verdadeiro. E você tem um compromisso com a verdade absoluta. E a terceira, talvez a mais complicada: contentamento. Seja feliz com o que Deus tem te dado. É interessante isso. Não significa que a gente não pode crescer, que a gente não possa desenvolver projetos. Significa que em todo tempo eu tenho que reconhecer que Deus me deu o que eu tenho, e o que eu tenho é graça de Deus, e eu estou feliz com o que Deus me deu. Se for uma lata de pêssego, eu vou vibrar com Jesus, e ainda tenho para repartir. Você consegue entender isso? Agora, isso não são leis que a gente põe na geladeira para dizer: hoje eu vou repartir 4 pêssegos. São coisas que estão dentro da alma e do coração. Por isso, a mensagem do batismo de arrependimento para o perdão dos pecados é um convite para permitir que o Rei Jesus se assente no trono do nosso coração. E a pergunta que eu tenho para você nessa manhã, ao terminar essa mensagem, é: quem está sentado no trono do seu coração? Eu sei que essa é uma pergunta muito teórica, então eu queria te ajudar, como João Batista, a julgar você mesmo. Quem está sentado no trono do teu coração? Como é que a gente pode fazer isso de maneira prática? Então pensa na sua agenda, nos horários da sua semana, o que você faz todo dia.
Onde está Jesus na tua agenda? Isso vai dizer para você quem está sentado no teu coração. O que toma mais tempo na tua vida? Olha para as suas finanças. Onde você investe mais o seu dinheiro? Olhe para o seu exemplo. O que na tua vida inspira as pessoas? Agora, pela fé, tenta olhar para o semblante de Jesus. Porque o semblante de Jesus, olhando para você, vai te dizer o que Ele está vendo em você. O que é que Jesus está vendo em você? Nessa manhã, eu queria convidar você a preparar o teu coração para o Senhor. Porque a mensagem de João continua sendo tremendamente atual. Não tem jeito, não tem jeito, não tem jeito da gente viver uma vida cristã genuína, sem conversão, sem confissão de pecados, sem um batismo que represente, que simbolize visualmente diante das pessoas o nosso compromisso de fé com o Senhor. Sem uma vida que testemunhe o Rei e o seu reino em nós. Por isso, os avivamentos vieram de tempos em tempos para dizer para um mundo que se dizia cristão que cristianismo não é apenas alguns costumes, mas uma experiência profunda com o Cristo que veio e que é Rei. E nessa manhã eu queria orar com algumas pessoas que queiram hoje se converter, confessar os seus pecados. Quem sabe alguns pedirem o seu batismo. E tantos para dizerem: Senhor, me ajuda a viver uma nova vida no poder do Teu Espírito Santo. E vou convidar aqueles a quem o Espírito Santo está chamando. Não vou dar o microfone para você confessar pecados aqui hoje, mas vou convidar você para sair do seu lugar, vir aqui à frente, para a gente orar juntos. Se hoje o Espírito de Deus está falando ao seu coração, vai saindo do seu lugar para a gente orar juntos aqui e dizer: Senhor, eu não sei se é conversão, eu não sei se é confissão, eu não sei se é para pedir o batismo, eu não sei, Senhor, se é buscando uma nova vida, uma nova maneira de viver, mas eu quero, Senhor. Então venha. Se o Espírito de Deus está falando com você, vai chegando aqui, em nome de Jesus. O Espírito de Deus falou com você, venha, vem para cá. Vai saindo do seu lugar. E deixa Deus fazer a obra dele na tua vida, querido. Eu acredito que nos tempos de João Batista não devia ser fácil, como não é fácil nos dias de hoje, mas é tempo da graça de Deus na nossa vida e no nosso coração. Então, se o Espírito de Deus está falando, venha, deixa Deus fazer a obra que Ele tem para fazer na tua vida. Deixa Deus fazer a obra que Ele tem para fazer na tua vida. Deixa o Espírito de Deus assumir o lugar de direito, de rei, no teu coração e na tua alma. Esse é tempo do Senhor, de avivamento, de transformação, de graça, de uma vida diferente no poder do Espírito Santo de Deus. Vem.
Se Deus está falando com você, venha, venha, em nome de Jesus, pode vir, em nome de Jesus. Agora eu queria pedir a ajuda de alguns irmãos, se você puder, vir aqui dar um abraço nesse povo que está aqui na frente, tá? Chegar junto deles e dar um abraço de acolhimento, de amor, de carinho. Vem aqui dar um abraço, tá? Chega junto, dá esse abraço querido aqui, tá? Não precisa falar nada, só vem e dá um abraço de acolhimento. Porque só quem já passou por esses processos na vida pode entender o significado disso na vida de cada um. Então vem aqui, queria que cada um aqui recebesse o abraço. Tem aqui uma senhora que está sozinha, uma família inteira que está aqui, tá? Se alguém puder vir aqui dar esse abraço. Quem pode vir aqui me ajudar, tá? Essa família toda que está aqui, vem aqui, tá? Tem um jovem que está ali, uma outra jovem que está ali. Tem uma senhora que está aqui à minha esquerda, tá? Isso, tem uma jovenzinha aqui, tem uma outra jovem ali, tá? Isso, dá um abraço de acolhimento. Tem uma senhora que está sozinha aqui agora, tá? Agora nós vamos orar ao Senhor, tá bom? Depois essas pessoas vão ministrar na vida de vocês, mas primeiro nós vamos orar. Eu não tenho poder para confessar pecado de ninguém, mas você tem. Então, o que o Espírito Santo falou com você que você precisa falar com Deus hoje? Então aí, na presença do Senhor, diante dos irmãos que estão aqui, diga para Jesus o que Ele quer ouvir de você. Senhor, minha vida está assim, assim, assim. Tem essas coisas no meu coração e na minha alma que eu preciso do Teu perdão e da Tua graça. Agora diz para Ele que você quer dar meia volta, que você não quer continuar nesse mesmo caminho, e que você precisa da unção do Espírito Santo de Deus para que isso aconteça, que venha poder do alto sobre a tua vida. Peça isso para Ele, que venha poder do alto, para eu começar a viver uma nova vida que manifeste o fruto da Tua presença no meu coração. Só Jesus pode fazer isso. Agora eu quero orar por você. Pai querido, é em nome de Jesus que nós estamos aqui na Tua presença santa. E eu quero te pedir, Pai, cumpre a promessa do Teu Filho. E agora abre as janelas dos céus e derrama o Teu Espírito. João pregou que ele só podia batizar com água, mas Tu és aquele que batiza com o Espírito Santo, ó Jesus. Então batiza esse povo com o Teu Espírito Santo agora, e que venha poder do alto, poder que perdoa, poder que lava, transforma e que dá nova vida, e que nos faz ser instrumentos da graça nesse mundo. Fica com o Teu povo, é aquilo que eu oro em nome de Jesus. Amém e amém. Amém, queridos.